Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Integra Podcast. Hoje, com o prazer e a companhia de estar com a minha amiga Silvana, a gente conversa um pouco sobre Dani Muniz, que vai falar um pouco pra gente, enfim, da sua trajetória. Hoje a gente discorre sobre mais um livro de Conceição Evaristo, Como os Olhos d'Água. E é isso, né, Silvana? Se apresente, Dani. Oi, gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês pela primeira vez. E vou falar um pouquinho de mim brevemente. Eu sou Daniele Muniz, sou professora aqui do curso de Psicologia do IBMR, sou doutoranda em Psicologia Social, trabalho com Psicologia do Esporte e com Psicoterapia, e tenho venho de uma família, né? Eu gosto de trazer também desses lugares de onde eu venho, né? Então, na hora de me localizar, eu gosto muito de sinalizar isso também. Eu faço parte de uma numerosa família quilombola, lá do Quilombo da Marambaia. Sou oriunda da Baixada Fluminense, embora eu não tenha nascido no Quilombo, o Quilombo está dentro de mim. Então eu tenho muito orgulho dessa minha origem ancestral. E vamos conversar um pouquinho, né, sobre Olhos d'Água de Conceição Evaristo. Perfeito. Para diversificar um pouco a dinâmica nesse podcast, ao longo da nossa conversa eu trouxe alguns trechos, porque esse é um livro bem complexo. A gente estava até conversando um pouco aqui em paralelo como esse livro ele é complexo, e para trazer um pouco dessa complexidade para quem está ouvindo, a gente trouxe alguns trechinhos para dar esse pequeno spoiler de como o livro é. Para começar, gostaria de falar do primeiro conto, trechinho do primeiro conto que abre o livro, né? Ele fala assim: eu via as minhas dores nos olhos da minha mãe. Eram dores tão antigas que pareciam já pertencer à paisagem da vida dela. Ela não falava, mas seus olhos, contavam histórias que eu ainda não entendia, mas que eu sentia na pele. Essa é uma questão de sentimentos passados, herdados da família, que a pessoa não sentiu, mas ela enxerga esse trauma que fica na pele da pessoa, nos olhos da pessoa, né? E a pergunta que eu tenho para você, Dani, é: quando uma dor se torna parte da rotina de alguém, ela pode deixar de ser percebida? Como ajudar pessoas a reconhecer esse estado de trauma ressentido? Ótima pergunta, né? Esse livro realmente ele marca muito, né? Uma leitura difícil, densa, que retrata muito desse lugar que às vezes não é acessado, né? Se a gente está aqui numa graduação e a gente lida com várias teorias, no meu caso na psicologia, acredito, né, que em outros cursos também, boa parte das nossas teorias são eurocentradas, que não dialogam muito com a realidade que a gente vive. Quando a gente entra em contato com os contos da Conceição, ela nos apresenta, talvez para algumas pessoas ela não apresente, né? Ela apenas assim, olha aqui, gente, aquilo que você já conhece. Mas para muita gente isso é algo assim, nossa, que realidade dura, que realidade difícil. Então ela revela para muita gente aspectos que a própria psicologia não se ocupou, né, em termos de teorias e tudo mais. Então, quando a gente entra em contato através dessa leitura, dessas dores marcadas no corpo, porque os olhos são a janela da alma. Então, nesse relato fica evidente que muito daquilo que ela não verbaliza, talvez ela nem perceba, né, como essas dores estão ali no corpo, na sua história, mas para quem está no lugar de observador consegue detectar algumas coisas. Então, assim, como fazer com que as pessoas consigam enxergar as suas dores, os seus traumas, né? Então, de uma maneira geral, o que a psicologia vai dizer é que nós não fomos preparados, né? Existe todo um mecanismo emocional para nos apartar da dor. Então, se a gente sente dor, de alguma maneira ela vai aparecer, mas o nosso corpo ele vai fazer de tudo para eliminar essa dor, né? Então a gente recebe uma mensagem do corpo dizendo assim, olha, isso aqui está doendo. O que a gente costuma fazer? Ou a gente vai tomar um remédio, a gente vai buscar alguma coisa para amenizar aquela dor. Emocionalmente não é diferente. Então existe uma tendência nossa de passar por cima daquilo que a gente sente para poder sobreviver. Sendo que estressores crônicos, como aparece em praticamente todos os contos, né, esses traumas que são vividos e revividos diariamente, eles vão se consolidando numa espécie de normalidade. E essa analgesia que a gente às vezes procura por meio de remédio,
a própria vida cotidiana vai exigir dessas pessoas essa analgesia como uma espécie de mecanismo de defesa. Porque imagina, se a gente entra em contato com aquela dor diariamente, se a gente está com uma dor de dente, por exemplo, e você presta atenção nessa dor 24 horas por dia, 7 dias por semana, por 12 meses, é insustentável. Ninguém consegue sentir tanta dor por tanto tempo, né? Então, esse sentimento essa percepção da dor, deixando ela um pouco de lado, funciona como uma estratégia de enfrentamento para algo que é crônico. Então, assim, a gente não vê, né, na literatura, aqui nos contos, uma solução para aquele problema. Eles são muito... né, o trauma está ali, é muito trágico, né? Então, se você convive com a tragédia diariamente e não tem perspectiva de melhora, então, para sobreviver, você faz de conta que ela não existe. Então, acredito, né, que muito do que os personagens dos contos da Conceição trazem, nesse e tantos outros, nesse que inaugura aí o livro, trazem muito essa dimensão, assim, de usar esse apartamento da dor, né, essa coisa de vou fazer de conta que isso não existe, ainda que inconscientemente, você vai se acostumando com aquilo, né, de maneira a não colocar a atenção no sofrimento, porque se você coloca a atenção no sofrimento, aquilo ganha uma proporção muito maior, então eu desloco a minha atenção para outra coisa, e aí eu consigo sobreviver. O trauma tá ali, mas eu não vou ficar olhando muito para ele, porque senão eu não dou conta de existir. Dentro disso que você está me trazendo, nos trazendo, na verdade, né, é uma provocação importantíssima até sobre como e quando dar atenção a essas coisas, né, porque eu acho que a gente precisa fazer isso de uma forma muito responsiva, né, e não só reviver esse trauma por reviver, né, acho que às vezes a gente precisa ser um pouco mais assertivo na hora de resolvê-los. Eu queria dar um passo atrás, queria te perguntar, e aí através da ótica da psicologia, né, e aí trazendo um pouco do que Dani Muniz também pensa sobre isso, Dani é mãe também, né, para vocês que não sabem, sobre como você e a psicologia enxergam a maternidade, né? Ai, adorei o tema. Eu lembro que eu tava, enfim, um tempo atrás, foi no talk de Dia das Mães, inclusive lá da empresa, e aí uma das VPs de uma das companhias do grupo estava falando que um colaborador da empresa falou que via ela num lugar maternal, assim, aí ela falou uma coisa, tipo, embora na psicologia, na psicanálise, isso não tenha um sentido tão positivo, assim, então precisei rever. E aquilo me virou uma chave, né? Eu falei, mas por que não? Eu endeuso tanto a minha mãe, então eu acho, assim, não fui eu que falei, né, mas se fosse o contrário, eu falando, eu queria que ela se sentisse honrada dentro desse aspecto de eu enxergá-la nessa figura maternal, né? O que você traz pra gente sobre isso, partindo do ponto que, pelo menos até a metade do livro, a gente tá falando de uma personagem que fala muito sobre não enxergar, não conseguir lembrar dos olhos da mãe, né? O que essa figura maternal ela traz pra gente, segundo a psicologia? Olha, a psicologia, ela dá uma relevância muito grande para a figura materna, né? Então, lá no início da graduação, de fato, eu olhava isso e falei assim, nossa, realmente, né? Mais uma vez, lembrem que eu falei dos referenciais eurocentrados na formação, na base epistemológica da psicologia. E recentemente, numa aula aqui, para uma turma de desenvolvimento, nós falamos sobre as novas configurações familiares. E aí, nós discutimos um artigo que conversava um pouco sobre essa temática, né? O lugar da mãe, a centralidade da mãe na psicologia e como isso, ao mesmo tempo que revela a importância que ela tem, a sobrecarrega, né? Então, eu falei assim, opa, isso aqui é um ótimo ponto, né, pra gente discutir contemporaneidade. Então, se a gente for olhar para a psicologia do século XIX, do século XX, os teóricos que escrevem sobre a importância da mãe praticamente são todos homens, com exceção de alguns, né? A gente tem aí alguns teóricos importantes na psicanálise, algumas teóricas importantes, mas em linhas gerais, as teorias clássicas da psicologia vão dizer que a saúde emocional do bebê depende dos cuidados maternos. E aí a gente acaba chancelando, né, cientificamente, que a mãe tem um lugar de extrema relevância. E aí, quando a gente coloca a mulher nesse lugar, onde estão os estudos psicológicos que falam sobre a importância do pai na criação dos filhos, né? Então, hoje a gente discute o conceito de parentalidade. Então, o que eu quero sinalizar com isso é que a psicologia,
ela vai informar, né? vai atestar, vai confirmar, vai dizer que a mãe tem esse lugar de afeto, de cuidado. Isso vai ser validado cientificamente, isso vai corroborar para justificar a sobrecarga materna. Então, olha só a psicologia trabalhando, né, em prol dessa sobrecarga. E quando a gente para pensar, né, em algumas outras sociedades, a criação dos filhos ela é coletiva. Né? A criança, em alguns contextos, ela é da tribo. Ela é da comunidade, ela é do grupo, né? Então, lógico que tem a relação ali com a amamentação e tal, e na nossa cultura a mãe ocupa esse lugar de centralidade, né? Tanto que hoje na sociedade brasileira boa parte dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, apenas por mulheres, e essa é uma responsabilidade importante, mas eu gosto de dar essa provocada, assim, olha, a psicologia durante muito tempo corroborou pra gente colocar a mãe nesse lugar de cuidados, quase que cuidados exclusivos da criança, né? Retirando o pai desse lugar de cuidados, e aí a gente dessa responsabilidade central, né? Exato, de cuidar, né? A parentalidade. Porque se a gente for observar, né, aquela frase muito conhecida, né? É preciso de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. E essa lógica nossa atual, contemporânea, né, muito individualista, de colocar uma única pessoa, de deixar... Eu fico tentando imaginar assim, eu sou mãe, gente, assim, como, né, tantas outras pessoas. A gente não dá conta. Verdade. Porque é uma demanda, né, uma demanda energética muito grande. Então, se a gente não tem rede de apoio, a gente não sustenta. Então, é um cuidado que é meio capenga. Então, a gente precisa rever cientificamente, né, outros lugares de cuidado, que a mãe tem um lugar importante, mas se a gente pensar nas novas configurações familiares, as famílias, elas podem ser compostas por mães e mães, verdade, pais e mães, pais e pais, né? E aí, voltando lá ao livro da Conceição, né, traz um pouco desse lugar dessa mãe sobrecarregada, né, nesse conto inicial que ela tenta ali sobreviver junto com os filhos, e no momento de maior precariedade ela inventa, ela conta história e tal, e ela fala o tempo inteiro, né, a personagem assim, eu não lembro a cor dos olhos da minha mãe, né, porque esses olhos, que eles estão sempre ali marejados de lágrimas, né, e o sofrimento está presente. Exato. E aí, se a gente fala que esse sofrimento está presente, em que condições essas mulheres, especialmente essas mulheres negras, vivem, né, para poder dar conta desse lugar de ser uma mãe suficientemente boa, como se a gente pega numa teoria lá da psicologia, da psicanálise, numa situação de extrema precariedade, de vulnerabilidade social. Né? E então, falando assim, especialmente... Eu sou uma pessoa criticazinha, tá? Isso é ótimo. Isso é ótimo. E falando principalmente sobre mulheres pretas, né? Que, enfim, a maioria das mães pretas são solos, né? Este filme, você falou, uma família inteira sozinha, e se anulam, né? Porque você lidar com, acredito eu, né? Enfim, dentro da minha insignificância dentro desse assunto, mas muito olhando pro retrato da minha mãe, né, que se anulou durante muito tempo na criação de 3 filhos, e aí ela precisa lidar com isso, né, com a rotina do dia a dia, com a sobrecarga, com os traumas que a gente acabou de falar do passado, né, então quando eu li esse livro, ele me tocou num lugar diferente, como todos os outros 2 que eu li de Conceição também para essa temática aqui do podcast, porque é isso, né? A gente se vê dentro dessa história, né? A gente, foi aquilo que você falou, às vezes ela apresenta, às vezes ela só reforça o que a gente já sabe. Isso. E nesse aqui ela reforçou muita coisa. Muito, não é? Ela revelou, olha, ela trouxe aqui. A minha mãe, ela é cabeleireira, né? E lá no salão sempre rola fofoquinha, boatos e... essas discussões. E lá minha mãe estava falando que durante a minha criação, eu tenho outro irmão, e ela foi um pouco ausente porque ela estava trabalhando, então quem cuidou de mim foi meu pai. Então ela falou que esse lado do meu pai estar presente na criação foi muito importante para ela poder se dedicar ao trabalho, e falou, o que falam na internet, né, que a maternidade não precisa ser um fardo. Isso. Ela não precisa ser pesado. Você pode estar ali tranquila, você não precisa estar sem dormir, atordoada a todo tempo. E lá tinha uma senhora bem antiga falando, não, a mãe tem que cuidar de tudo, que não sei o que, isso é errado. Então essa conversa precisa ser muito necessária para poder tirar isso da mente das pessoas, que não precisa ser um fardo. Eu não preciso estar atolada ali com a criança, eu tenho o direito de ter o meu momento, eu preciso também ter a
a minha individualidade, eu não sou só mãe, eu sou mulher também. Então, ter essa divisão, levantar esse diálogo é muito importante para as pessoas entenderem que a maternidade não é compulsória, né? Exato. Porque para muitas famílias é esse o lugar. Se você não exerce esse lugar de maternar, né, ninguém mais vai cuidar da prole. Verdade. Né? Então, se você não... E aí acaba sendo compulsório, porque você vai entregar seus filhos para quem? Né? Mas não precisa ser assim se esse não for o desejo. Né? A gente não precisa naturalizar esse lugar, né, da mulher cuidadora, do lar, da casa, dos filhos. Isso pode ser dividido. Exato. Justamente para que ela possa experimentar novas experiências e tudo mais. Né? Lá no meu grupo de pesquisa, no doutorado, a gente está desenvolvendo uma pesquisa justamente sobre maternidade e carreira. Né? Então, mulheres, e a nossa pesquisa é com mulheres 45+, e com homens 45+, que tiveram filhos e que não tiveram filhos, e a gente quer saber o que eles pensam sobre as mulheres que escolheram não ter filhos para optar pela Carreira. Né? E tem de tudo. E aí aparece, né, a gente já está começando a divulgar alguns resultados, a gente segue os relatos, tanto de homens quanto mulheres, mas assim, especialmente de mulheres, e aí a gente percebe como as próprias mulheres vão reforçando, né, esse estereótipo, esse lugar. Então tem toda uma questão voltada para os valores tradicionais, de que é uma bênção, né, a mulher ela deve ocupar esse lugar, se a mulher não tem filho, falta alguma coisa, quem vai cuidar de você quando você ficar velho? Então aparecem coisas assim, nossa, isso é uma coisa muito maravilhosa. E as mulheres que optam por não ter filhos, né, às vezes são lidas como egoístas, né, que elas vão ficar sozinhas no futuro, né, enquanto também tem relatos que falam sobre liberdade. Olha, é importante, porque aí eu posso ter mais tempo para cuidar de mim, para cuidar, né, ter liberdade de escolha, centrar na minha carreira. Então, e aí, né, tem algo que eu também gosto sempre de problematizar, que a gente está falando aqui, focar na carreira, né? Mas carreira não é uma coisa para todo mundo, né? Carreira é um privilégio. Verdade. A maioria das pessoas, elas têm um trabalho, elas têm uma ocupação. Carreira, eu acho que é um nível de privilégio assim muito grande. Você pode ali... A gente aqui está focando na nossa carreira, né? Nós aqui, quem estiver assistindo. Mas a maioria das pessoas trabalham, né? O trabalho ali para o sustento e tal. Então, assim... É algo assim pra gente refletir de fato, né? Algumas pessoas podem fazer escolhas, têm direito de fazer escolhas, e outras pessoas não têm sequer esse direito. Isso me lembrou um relato que eu estava assistindo uma roda de conversas, né? E aí de mulheres que estavam falando sobre vida e carreira. E aí eu acho que 80% do quórum ali era mãe. E aí elas estavam falando sobre a relação da carreira, né, e não ali do trabalho só, com a maternidade. E eu percebi, eram mulheres 100% brancas, e eu percebi que a relação delas, né, e aí de distância, né, por conta da questão de viagem, já trabalho, era completamente diferente do que minha mãe sentia quando precisava deixar os 3 filhos sozinhos para ir trabalhar. Porque quando a gente fala de rede de apoio, né, não é só necessariamente você ter uma família que vai te apoiar, é sobre você ter recursos para você pagar isso, por exemplo. É ter estrutura. Ter uma estrutura. Exato. E aí essas pessoas, elas, enfim, obviamente respeitando a dor delas de estar distante, né, porque isso aqui não está entrando em discussão, mas elas tiveram a oportunidade, de construir uma rede de apoio, seja financeiramente ou, enfim, ali por conta de uma cultura familiar. Mas muitas mães não têm essa chance, né? Não têm essa oportunidade porque só trabalham e nem estão construindo uma carreira. Estão só fazendo aquele ciclo ali de trabalhar para sobreviver. Exato. Você traz um ponto central, né? Que são esses aspectos que se interseccionam. Então a gente está falando de gênero, a gente está falando de classe social, a gente está falando de raça. Não tem como não racializar. E aí, lógico que se tratando de mulheres, elas vão sofrer um impacto maior. Exato. Justamente por essa sobrecarga materna que é chancelada pela ciência. A psicologia faz parte disso, de colocar a mulher e a mãe nesse lugar do cuidado com os filhos. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente reconhece
essa dor, mas quando a gente entra com esses aspectos interseccionais, a gente vai ver que, entre outros grupos sociais, essas barreiras elas são maiores. É exatamente isso que você está trazendo. Então, não é apenas, a gente está falando aqui de estrutura. O que é a estrutura? É uma estrutura financeira. As pessoas precisam ter acesso à renda para poderem fazer boas escolhas, né? Não é só ter babá, né? Não é só... E aí o que acontece muitas vezes, já que a gente está trazendo aqui os contos da Conceição... Você percebeu que ela fala com um sorrisinho, né? As minhas aulas são assim, eu pego as teorias da psicologia e falo assim, vamos conversar? Então, agora vamos olhar para o Brasil? Boa. Vamos olhar para o Rio de Janeiro? Porque é esse pessoal aqui que a gente vai atender no consultório, que a gente vai atender no SPA, são os atletas que a gente vai receber, que vem lá não sei de onde. Não adianta a gente ficar aqui fantasiando, né? Isso que Conceição Evaristo traz nos relatos, nos contos, é o que a gente entra em contato com a sociedade brasileira. Então, assim, até esqueci o que eu ia falar, porque eu me empolguei. Perdão, mas você estava falando sobre... Em uma das suas aulas você abordou alguma coisa sobre a maternidade, sobre a construção de redes. Era algo desse nível aí que eu estava falando. Mas eu vou voltar, tá? Minha mente é só. Vai e volta, eu gosto. Mas a ideia é justamente essa, assim, da gente perceber que... lembrei, não falei? Vai e volta. Boa. Né? Que enquanto essas mulheres, que são as mulheres negras aqui do livro da Conceição, essas mulheres que vão consolidar a sua carreira com base numa rede de apoio, vão usar essas mulheres aqui do livro da Conceição para cuidar de seus filhos. Exato. Então a estrutura colonial ela se sustenta, ela se mantém, né? Porque são as mulheres pretas e pobres da periferia que vão largar os seus filhos aos cuidados de outras mulheres. Isso é muito forte. Na comunidade, para irem cuidar das filhas dessas mulheres que têm direito a construir uma carreira. Exato. Por conta de toda uma estrutura aí, né? Das heranças da escravidão, que a gente fala sempre da herança da escravidão para o povo negro, mas não fala muito da herança da escravidão, né, para a branquitude, que herdou os privilégios, né, de uma estrutura totalmente econômica, social, política, que favorece o desenvolvimento dessas pessoas em detrimento da precarização e da dificuldade dos demais. E aí, se você me permite, eu queria fazer dois recortes aqui, né? O primeiro é que há um tempo eu venho percebendo que pessoas brancas, né, que herdaram esse privilégio, né, porque pra gente é um prejuízo e pra eles de alguma forma é um privilégio, né, da herança ali da escravidão, elas não têm problemas em ordenar, né? Eu tenho percebido isso durante muito tempo, assim, até no universo corporativo. A gente sempre que vai chegar em alguém para pedir alguma coisa, é sempre com muito tato, com muita coisa. Essas pessoas, elas cresceram sabendo o que é mandar, porque elas tiveram babá, elas tiveram, enfim, empregadas, elas tiveram desde sempre ocupando esse lugar ali de pedir alguma coisa. E o segundo ponto é que, a partir disso, sobre o feminismo, né? Quando a gente olha para o feminismo, né, e a gente olha para o recorte racial, as mulheres dizendo que, e aí assim, não me interpretem mal, né, mas a maioria das mulheres brancas vem com esse discurso de, cara, a gente quer ter direito ao trabalho, mas as mulheres pretas, elas trabalham desde sempre. Exatamente. Desde sempre, né? Então, assim, elas lutam por direitos que pra gente é meio que obrigação, né? Pra vocês, mulheres pretas, com certeza, muito pior, né? Porque ainda tem a demanda domiciliar de casa, que é socialmente imposta pra vocês, né? Porque o homem, ele vai pra rua, ele vai trabalhar, chega em casa, tá com a janta feita, né? A casa tá arrumada, exatamente. A mulher, ela tem que fazer tudo isso, cuidar dos filhos e ainda fazer a comida. E outras coisas mais. Pois ainda tem que ter ânimo. Eu vi um vídeo na internet de uma menina negra, falando que ela foi diagnosticada com depressão. E ela ficou muito incrédula com isso. Como que ela foi diagnosticada pensando que ela trabalha, ela não tem um quarto sujo, ela tá sempre com tudo limpo. E aí a psicóloga falou pra ela que a maioria dos casos de depressão funcional, que chamam, né, ocorrem em pessoas negras, porque a gente não tem esse direito de ficar parado. Eu não tenho esse direito de ficar parado no meu quarto com tristeza. Eu tenho que prosseguir, eu tenho que continuar trabalhando, tenho que continuar lutando. Então isso fala muito sobre os olhos, de você guardar, ficar sempre guardando essa mágoa pra você, e não tem esse direito de se sentir. Você não tem o direito de sentir, apenas de trabalhar e seguir em frente. E à medida que você vai guardando isso, seus olhos vão enchendo de água, né? Já trazendo o gancho aqui. A marca no corpo tá presente. Exato. Recentemente eu vi umas imagens do período colonial,
né, de alguns escravizados e era um olhar assim de tristeza, eram todos homens. Essa imagem tem circulado aí nas redes sociais, né, aqueles olhos assim perdidos, assim, como se não tivessem os olhos sem vida, assim, sem esperança, né? E assim, que tristeza entrar em contato com aquilo. E para quem está assistindo, né, acredito que chegue também para o pessoal da psicologia, dos outros cursos e tal, vou aqui sugerir para acompanhar essa discussão, né, tem teorias na psicologia que falam sobre estresse de minorias. Hoje, na própria psicoterapia, aqui no Brasil, a gente tem vários colegas, né, eu chamo de colegas porque é essa relação mesmo, né, da gente produzir, estar junto, né, que trabalham já com uma perspectiva mais decolonial da psicologia para olhar essas heranças, esses marcos que foram importantes aqui na nossa sociedade. Então, a psicologia brasileira ela tem se reorganizado nesse sentido epistemológico para conseguir enxergar melhor, né, a sua própria população, senão a gente acaba ficando muito desconectado. Então, existem pesquisas, livros, teorias, e aqui no IBMR a gente tem trazido esse olhar, né? Quem faz aula comigo sabe que eu vou entrar nessas temáticas, porque eu acho que às vezes a gente até fica refletindo sobre, né? Poxa, mas você como mulher negra, você tem que falar sobre essas temáticas. Eu sei falar sobre várias outras temáticas. Isso aqui não é me gabando, não é? Porque é isso mesmo. Você sabe mesmo. Exato. Então, assim, não vou ficar, não, imagina. Não, eu estou isso, exatamente. Mas eu acho importante a gente trazer essa temática, discutir, debater, enquanto isso ainda não faz parte do cotidiano. Exato. Então, eu não vou esperar que as pessoas brancas tragam esse debate para a universidade. Eles não vão trazer. E se trouxerem, vai ser muito num discurso de white savior, né? De branco salvador, né? Do tipo, olha como eu tô pensando em você, né? Isso, e assim, pessoas brancas que estejam ouvindo, assistindo, se não entendam isso de uma maneira pejorativa, né? Mas faz parte da nossa estrutura, né? É assim que funciona o processo. Então, acho que a gente ainda tem que ocupar esse lugar. E eu falo com muita tranquilidade, é meu tema de pesquisa, eu levo isso. Mas se quiserem também que eu fale sobre outros temas, eu também consigo. Convidem-a. Trazendo mais um textinho só para dar esse gatilho para nossa conversa, é o conto A Doida. Esse foi um tópico que entra nessa nossa temática de reprimir os sentimentos. Ele fala assim: ela era a doida da rua, diziam, mas ninguém sabia dos labirintos da sua mente, das batalhas que ela travava em silêncio. Ninguém sabia da coragem que era preciso para continuar existindo, mesmo quando o mundo parecia querer apagar a sua luz. Uhum. Quando eu li esse trecho aqui, foi um baque. Foi algo que me tocou muito, porque fala muito, coincidiu justamente com o vídeo que eu tinha acabado de ver, que foi algo de você reprimir todos os seus sentimentos. Exato. Tipo assim, você vê uma pessoa na rua, mas você não sabe o que passa dentro da mente dela, você vê como a pessoa tá feliz. Então, isso mexeu muito, é um livro que mexe muito. Esse trecho, né, mexeu muito comigo quando eu li aquela parte de fechar e digerir, né? Não, mas é isso, né, gente? Não dá pra ler um monte de conto um atrás do outro. Não. Você lê um e fala assim, ai... Pesado. Descansa, reflete. Daqui a pouco eu volto. É essa sensação. Eu fiquei com essa sensação, né? Tipo assim, nossa, isso é pesado. Eu fiquei assim também. Ai, que coisa. Fiquei até arrepiada aqui. Né? Então, tem essa característica, assim. De fato, esse é um texto bem marcante, que a gente fica pensando, né? E aí, trazendo o que você já conversou aqui com a gente, né? Das pessoas negras que são os protagonistas aqui dos contos, de um lugar que ensinaram que a gente deve ocupar. Então, dialoga muito com isso. De alguma maneira, a gente sabe, a gente é treinado, não que a gente saiba, a gente é treinado a se posicionar de determinada forma em determinados espaços. Então, assim, não seja expansivo, pede licença, né? Não ande desarrumado, esteja sempre... Existem regras que são veladas, mas que são códigos pretos, né? Tem coisas que só tem as pessoas pretas. Quem falou sobre isso aqui foi a Adriana. Nossa, então, atravessou assim, demais. Famílias pretas têm umas comunicações internas que só a gente sabe o que...
gente conseguir sobreviver e não ser... Inclusive, eu participei de uma mesa no último congresso que eu estive, né? E uma das participantes levou esse debate de correr, como eu trabalho com esporte, de um corredor de Niterói que estava praticando corrida de rua. E ele colocou um colete à prova de balas. Nossa, vocês lembram disso? Não sei se vocês vão se recordar. Isso virou, inclusive, uma peça publicitária, tá? Porque assim, olha, pessoas negras não têm direito de correr, porque elas podem ser confundidas com bandidos. Então existe um código, né, que não é tão velado assim para essas pessoas, que quando a gente fala aqui de espontaneidade, né, assim, quem pode ser espontâneo na sociedade que a gente vive? Né? Se você é espontânea demais, então você é a doida, você é desequilibrada, você... Né, e tem um conceito, né, eu acho que ele é bastante conhecido na psicologia, eu acredito também em outras áreas, né, que é o Lucas Veiga, que é um psicólogo lá da UF, mas ele, nos textos que ele discute, ele traz um outro pensador, que é o Vad Nobles, que fala sobre a pulsão palmarina, que remete a Adriana da psicanálise. Eu não sou da psicanálise. Mas você é TCC? Eu sou da TCC. E aí ele faz essa conexão com essa pulsão, né? Palmarina por quê? Porque vem de Zumbi de Palmares. Então, os negros em diáspora, eles carregam em si esse desejo de ser negro e livre. E como a gente não pode manifestar, né, abertamente as nossas emoções, os nossos desejos, que é coisa de doido ou é coisa, sei lá, de quê, a gente não consegue sustentar isso, mas isso transborda, né, através de outros mecanismos que são socialmente aceitos. O samba, né, a música, no próprio futebol, nos esportes. Então, existe algo no nosso corpo que deseja, né, que emana esse desejo de ser negro e livre, que é a tal da pulsão palmarina. E que muitas vezes... Gente, eu tô com os olhos com água. Me atravessou isso. E me atravessou porque, enfim, eu vivo samba desde muito novo, né? E eu sempre fui a pessoa que ia pros lugares e tava sambando lá no meio. Ontem eu tava nesse evento, enfim, um evento que teve no Vivo Rio, e aí tava lá sambando e tal, não sei o quê, e é uma felicidade, e é um momento de felicidade que eu me sinto validado por mim mesmo, sabe? E eu nunca tinha escutado falar sobre essa teoria que você trouxe aqui pra gente, e agora tudo pra mim fez sentido. Porque, às vezes, eu não posso ser eu mesmo no ambiente de trabalho, mas numa roda de samba onde eu... É onde você sente liberdade. Exatamente. É o seu espaço, é o seu território, onde você respeita... Também tô ficando emocionada. Nossa, gente, exatamente. Cancela, corta isso. Não, tá ótimo, mantenho. Tópico sensível. Porque se a gente for olhar, né, pros africanos e toda a tradição, nós somos negros em diáspora, nós somos, temos uma característica muito corporal, né, de expressão corporal. Tem esses videozinhos desses menininhos na internet. Nossa, dançando, né, que coisa linda. Agora eu fico imaginando, né, essas pessoas lá há 500, 600 anos atrás, aprisionadas num porão e amarradas. O tanto de pulsão que ficou reprimido ao longo desse tempo todo. E o quanto que a gente ainda se sente reprimido, né? Com códigos de conduta, de vestir. A gente está falando aqui dos cabelos. Essa aqui é resultado de uma transição capilar. Eu tenho 41 anos. Não parece. Ai, fala de Não parece, eu dava 35. Dava 35. Não, 35. Tá vendo? Assume 35. Faço 42 agora em dezembro. E eu só consegui fazer a transição capilar com 35 anos. Caramba. Com 35 anos. Então, eu não conhecia o meu cabelo. Eu ia pra escola toda amarradinha. Tinha um cabelo lindo desse, né? gente. Então, depois que ele ficou assim, eu falei assim, gente, olha o meu cabelo. Eu não conhecia o meu cabelo. Eu não tinha o direito de conhecer o meu cabelo. Então, eu estudei lá em Duque de Caxias, numa escola, né? Meu pai saiu do Quilombo. Eu vou contar um pouquinho de história. Por favor. Eu saí, meu pai nasceu no Quilombo da Marambaia e lá ele não tinha, morou lá durante muito tempo, né? Então, era uma colônia de pescadores. Então, não tinha acesso a políticas públicas e meu pai sempre quis estudar muito. A minha família é uma família de grandes líderes comunitários. E aí, meu avô era um grande líder e tal. E meu pai falou assim, essa ilha tá pequena pra mim, eu quero mais. Aí ele vem pro Rio de Janeiro. E começa a trabalhar em artes gráficas e vai parar lá na Cidade dos Meninos, em Duque de Caxias. Foi trabalhar num abrigo para menores. E aí conheceu minha mãe e tal. Eles se casaram, se amaram e eu nasci.
Então, assim, ele foi um homem que venceu pela educação, ele e minha mãe, né? Então ele falou assim, olha, tudo que eu não tive acesso, eu não quero que as meninas passem pelo que eu passei, eu quero que elas tenham o direito de escolha, que elas possam ser o que elas quiserem. E aí, desde cedo, eles investiram muito na nossa educação. Então, eu não sei o que é passar, eu não falo isso com soberba, mas foi por meio, né, da estratégia do meu pai e da minha mãe de ofertarem para mim e para minha irmã uma educação de qualidade para que a gente pudesse. Eles sempre falavam assim, olha, eu quero que vocês disputem de igual para igual. Eu nunca entendi porque que estavam de igual. Eu falei, eu não tinha maturidade para entender, né, qual era esse propósito. E aí a gente estudou em boas escolas, né, tive acesso, ele comprava livro, aí ele se formou em pedagogia, minha mãe também se formou em pedagogia, então a gente teve toda sorte de oportunidade dentro das limitações deles como professores na época, né? E aí depois eles entraram pro serviço público e a gente teve uma vida confortável em Duque de Caxias, né? Pra realidade do Duque de Caxias era ótimo. Então, assim, a gente começa a entender e aí entro nessa escola, né? Na época, a escola São Francisco de Assis, uma escola de padre, super tradicional, escola de gente rica em Caxias. E aí, como que eu ia pra escola? Um cabelo amarrado, esticado, tinha uma testa gigante, né? Porque assim, puxava o cabelo, eu andava como uma boneca, eu e minha irmã, assim, a gente, e minha mãe é branca, né? Mas minha mãe é uma branca pobre, e a gente nós éramos as meninas mais impecáveis do colégio, porque a gente foi criado de um jeito que a gente não podia cometer erros. Então hoje eu sou obsessivo-compulsiva por causa dessas coisas, entendeu? Você não pode errar, você tem que ficar assim, você tem que ser 10 vezes melhor do que todo mundo, pois é. Porque, sabe, vocês sabem que história é essa, né? Sim. São as histórias que a gente escuta desde que a gente nasceu. Então eu tinha que estar sempre impecável, sempre muito bem penteada, muito bem asseada, com sapato limpo, perfeito e tal, porque eu não tinha esse direito de errar porque eu era uma menina preta. Né? Mesmo no ambiente, né, de elite e tal, eu era a preta única. Eu sou a história da preta única, né, de ser a única preta nos ambientes. Aí foi assim na universidade, aí não sei o quê, aí passei pra UFRJ, só tinham 3 pretos na minha turma, e assim, segui sendo a preta única. Hoje aqui no BMR tem um monte de preto. Graças a Deus. Mas durante muito tempo não foi assim, né? Então a gente acaba sendo muito moldado para embranquecer, para sobreviver nesses ambientes embranquecidos. Então, com 12 anos eu comecei... Aí, assim, até 12 anos eu andava com o cabelo super amarrado. Eu não tenho foto de cabelo solto, criança. Eu tenho 1 ou 2 fotos. E aí, na minha formatura do ensino fundamental pro médio, eu tava de cabelo preso, gente. Aí, comecei a passar alisante no cabelo, mas não pra alisar, né? Ah, vai só soltar os cachos. Gente, na época era tal de guanidina, aí ficava aquele negócio assim... horrível, meu cabelo sem forma, todo ressecado. E passei, assim, a adolescência toda usando alisante, esses negócios no cabelo, até os 35 anos. Caramba. Então, assim, a minha infância foi marcada por um coque ou um rabo de cavalo. E foi do rabo de cavalo pro relaxante, né, de 11 anos até 35 anos. Ou seja, isso aqui é novo pra mim. Isso tem 6 anos na minha vida. Então, essa relação identitária, da gente se conectar, né, com a nossa natureza, se achar belo e tal. O dia também, não tá bonito, mas é o meu cabelo. Verdade. Né? Então, eu acho que tem toda uma construção que nos aprisiona, né, que nos reprime. E quando eu acessei o conceito de pulsão palmarina, nossa, eu falei assim, mano do céu! Tá ecoando na minha cabeça aqui agora. É isso, é ser preto e livre, é dançar, é cantar, é ficar com pés descalço, sabe? É algo que ressoa entre nós, assim, e que floresce, que aparece quando nós estamos entre nós, especialmente, né? Muito mais... porque esses códigos ainda nos aprisionam, mas aos poucos, a gente tá aqui no ambiente acadêmico, eu tô rindo alto pra caramba. Eu tô me sentindo super à vontade, assim, super, e que bom, é pra se sentir mesmo. É verdade. Eu só queria fazer um paralelo aqui também sobre esses códigos, é que eles independem da classe social também, né? Sim. Vocês lembram de um depoimento que a Thais Araújo deu recentemente, falando sobre o filho dela? Que ela, conversando com ele, disse que ele não poderia sair do futebol sem camisa, correndo,
com a camisa pendurada no ombro, assim como os amiguinhos brancos fazem, porque ele era um jovem negro, um adolescente negro. Isso. E ele poderia ser lido como uma ameaça, enfim, para o ambiente ali que ele estava, né? E aí teve um episódio, que eu me recordei agora também, de um filho de uma pessoa muito importante de um dos países da África, que estava aqui no Brasil de férias. Vocês lembram desse caso? E aí ele foi pego, enfim... Foi abordado de uma maneira muito truculenta e tal. Cara, o cara era, sei lá, tipo, príncipe. É tipo o Príncipe Nova York. Exatamente. Inclusive é meu filme favorito, tá, Ed Murphy? É exatamente isso. E aí ele foi abordado de uma forma muito truculenta, muito violenta e tal. Quando foram descobrir, o garoto era... E não é porque ele era filho de quem ele era que ele não poderia ser tratado daquela forma. Ninguém deve ser tratado dessa forma, né? Só que, assim, isso independe. Você pode ser muito rico... Pode acender socialmente, que não adianta. Exatamente. Os códigos, assim, então aqui, ó, chega antes. Exato. Antes da tua conta bancária, antes do seu CEP. A tua cor vai chegar. Um traço fenotípico, né, que mais se caracteriza, assim, que mais evidencia é a cor da pele, né, os traços e o cabelo. E o cabelo. Tanto que o homem negro, ele não conhece o cabelo dele, né? Desde pequenininho, o homem negro passa na zero. Passa zero, né? Eu vou chegar em casa falando super sobre essa teoria pra minha mãe, porque minha mãe é o contrário. Ela sofre as consequências da achada como doida em todos os outros lugares, mas ela sempre foi muito de se expressar mesmo. Sim. E sempre fez isso comigo e com meu irmão. Sempre, nunca tipo assim, deixou ter margem pra gente se sentir mal por conta disso, por sofrer racismo, algo do tipo. Minha mãe sempre foi muito acima. Tanto que agora a questão de cabelo, eu vi numa revista, não sei se foi Victoria's Secret, uma coisa assim, que a menina tava usando aquelas coquinhos. Eu ia pros coquinhos o tempo todo, minha cabeleireira, né, ela pintava com o meu cabelo. Então, eu todos penteados de trancinha, coquinho, e aí, tipo, tinha algumas divergências, eu era a única negra da turma, as meninas tudo cabelo liso, lacinho, cheio de coquinho, com coisinha colorida, não sei o quê. Eu achava lindo, minha mãe também achava lindo, só que chegava na escola, dava aquele baque, todo mundo olhava e falava, você vai mesmo, você vai assim, você não vai coisar, não sei o quê. Agora que eu fiquei sem paciência, alisei meu cabelo. Mas, quando eu vi na revista, depois de grande, isso é recente, eu vi a menina de coquinho saindo na revista, modelo. Falei, pronto. Como assim? Eu na escola... Porque na minha época não tinha eu cheguei revoltada pra minha mãe. Falei, cara, como naquela época não tinha nada disso? Eu fiquei revoltada que eu chegava na escola toda pimposa, que eu tava arrasando. A menina de lacinho, eu era toda julgada. Gente, e agora... A escola é um ambiente traumático. Gente, eu fiquei revoltada. Minha filha chegou em casa esses dias, meio chateada, e aí a dinâmica ela fica com a minha mãe até a condução pegá-la e levar para a escola, e aí retorna para casa da minha mãe até a mãe dela voltar do trabalho e pegá-la, e eu alterno os fins de semana com a mãe dela. Dentro dessa dinâmica, teve um dia que ela chegou do colégio, e ela pra minha mãe assim, vovó, não quero conversar, não quero falar nada, tô muito chateada, sofri bullying na escola, ela tem 6 anos. Minha mãe já ficou desesperada, né? Minha mãe, eu não gosto dessa escola. Porque minha mãe é aquela pessoa que tem dificuldade de se apropriar do que hoje ela pode, enfim, alcançar. Minha mãe veio de uma história muito difícil de vida, né? Graças a Deus, né? A gente foi, enfim, ascendendo um pouco. A gente continua pobre, não me sequestrem, porque eu não tenho dinheiro pra pagar, enfim, resgate. Mas é isso, né? Minha mãe trabalha, hoje eu trabalho, hoje eu tô num emprego legal. Só que minha mãe tem dificuldade de se apropriar disso, né? E aí... Esse aqui não é o meu lugar. Exatamente. E aí eu coloquei minha filha num colégio particular e tal. Eu não gosto desse colégio, tá vendo? Não sei o quê. Ela não tem razão nenhuma, isso é maravilhoso, maravilhoso. Mas isso assusta ela, sabe? Tipo, um ambiente desconhecido pra ela. Aí a Flora chegou falando disso, ela já veio falando comigo, eu falei, tá bom, vou ligar pra ela. Eu liguei e falei, Flora, o que houve, filha? Aconteceu alguma coisa? Ela, papai, é que fulano, coleguinha da escola, me chamou de pé de pompom. Minha filha tem um cabelo black deste tamanho, e a mãe dela também, então a mãe dela botou um pomponzão assim, ela foi pra escola e tal, não sei o quê, e aquilo atravessou ela. Eu falei, agora é o momento, né? Agora que fala, né, que a gente tem que, enfim, educar com amor, né, trazer. Eu falei, filha, então, o seu cabelo é lindo, você é linda, você não precisa se sentir triste por isso. Vou mandar uma mensagem pra escola, vou pedir pra conversarem com ele e tal, mas eu não quero você triste por isso. Você realmente tem um pompom e seu pompom é lindo. Só que essa construção não existia na época da minha irmã. Não. Exato. Como foi cruel, eu imagino, pra ela, né? Tipo, lidar com isso. A própria mãe dela me contava, né, histórias, quando nós éramos casados, me contava história disso.
como foi cruel pra ela ter um cabelo, já tá indo, tem um black lindo. Como foi cruel pra ela acessar esses espaços com esses traços fenotípicos. É difícil, né? E a gente tá aí rompendo Pois é, né? Barreiras. acessando. Exatamente, acessando e se apropriando. Porque a gente tem o direito de acessar e estar e ocupar todos os espaços. Embora seja muito doloroso isso também, né? Porque um pouco do que você ainda disse nesse trecho, muitas vezes a gente precisa colocar todos esses traumas dentro de uma gavetinha. Pelo menos eu não me sinto à vontade de estar colocando na mesa as minhas vulnerabilidades, porque eu acho que a gente não vai ser muito bem lido, né? Sim. Numa questão de uma exaustão ali, de um pré-burnout no seu trabalho, a gente precisa dar conta, né? E dar conta, né? E aí eu gosto de trazer também sempre uma ideia, assim, da gente ter os nossos espaços seguros, né? Dos nossos aquilombamentos. Exato. E aí eu vou trazer até uns processos aqui com vocês. É a minha segunda vez no IBMR, né? Eu trabalhei aqui de 2012 a 2019, e aí fiquei afastada. Esse ano voltei. E aí eu comecei a ser chamada para dar palestra sobre negritude, só que eu não tinha letramento racial, né? Eu tinha a experiência de ser uma mulher preta. Mas hoje é diferente, eu comecei a estudar e tal. E aí chegava a Semana da Consciência Negra, assim, e eu sou quilombola, então tipo assim, bota a Dani pra falar as coisas. E era um espaço assim tão novo, né, tão diferente. E aí de repente quando eu percebi, eu tava falando de coisas muito sensíveis e tal, e eu me emocionava. E eu falei assim, peraí, cara, eu tô falando de coisas traumáticas, coisas que me tocam, que me comovem, para um povo que não sabe nada da minha vida, e depois eles vão ficar lá, tá bom. Vai servir de entretenimento, né? Vão aplaudir e acabou. E eu tô entregando aqui as minhas vulnerabilidades. Não, vamos parar com isso. E aí eu comecei a conversar com outros colegas também. Eu falei assim, gente, a gente precisa ter os nossos espaços de acolhimento, o nosso aquilombamento. Para quem a gente pode falar as nossas dores sem que isso não seja usado contra nós. Né? Então, não é para todo mundo que a gente deve... Isso, assim, independentemente de serem pessoas pretas ou brancas, mas especialmente entre as pessoas pretas, né, eu acho que a gente deve se cuidar para a gente ter os nossos espaços de acolhimento, os nossos espaços de dengo, de cuidado, né, de acolhimento, para a gente se sentir à vontade, se sentir acolhido nas nossas dores e fortalecidos, porque quando a gente vem de um ambiente em que o seu pompom é lindo, você vai lá de coquinho e tá maravilhosa, a gente vai construindo uma autoestima positiva. Eu cresci num lar de muito amor, muito carinho, muito afeto, meus tios, minhas tias, família quilombola, gente, é um negócio... Imagino, aí se entende que pela delícia, comida, né? Vamos fazer um cozido, uma peixada, não sei o que, aí senta todo mundo, a gente conversa, e aí, quando eu chegava às vezes na casa dos meus avós, no quilombo, né, eles falavam assim, a gente escolheu um cacho de banana pra você. Pô, recebi um cacho de banana, é uma das maiores honrarias que você pode receber na vida. Eu fui ali e pesquei um peixe pra você. Esse tipo de cuidados é uma coisa assim, é muito lindo. Eu peguei uma jaca, a jaca que você gosta. Eu tenho uma foto, depois eu posso até mandar pra vocês. Deu me lambuzando na jaca. Eu assim, amo. Jaca dura ou jaca manteiga? Eu gosto da jaca dura. Aí meu primo pegou uma jaca grandona, abriu, limpou e me deu. Quer mais amor do que isso? Cara, eu não quero um perfume caro, assim. Quando eu tô lá, eu só quero isso. Então, quando a gente é fortalecido nesses laços... As pessoas podem até... mas você internamente já construiu... Eu tenho um colega chamado Bruno Reis, ele é psicólogo, tá lançando uma turnê aí de psicologia, TCC, aplicada à população preta, né? Então ele tá... Genial. Já vou pesquisar no Instagram. Busca que ele é maravilhoso. E aí ele falou que quando o racismo chegou nele... chegou tarde demais. Ele já estava fortalecido. Porque ele já estava fortalecido. Nossa. Pô, cara, quando ele fala isso, eu falo assim, mano, né? Brabo demais, né? Muito bom. Minha família já tinha me fortalecido, a minha autoestima e tal. E assim, quando o racismo chegou, ele não teve eco porque eu já estava fortalecido. Então, assim, eu venho de uma família com essa estrutura, né? Genial. Só que isso é confundido com arrogância. Verdade. Né? Você é a preta metida, exatamente. Você se acha. E a gente vai se achar cada vez mais, né?